Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula aqui, nós vamos falar de uma coisa que vai complementar o que nós falamos anteriormente. Anteriormente, nós falamos do masenka, para fazer convite, para você convidar alguém a fazer alguma coisa contigo. Hoje nós vamos ver o mashou. O mashou vai ser uma forma de você aceitar o convite que foi feito com o masenka. É uma forma verbal que vai ter essa ideia de, vamos sim, vamos fazer essa coisa que você convidou juntos, né? Eu trouxe algumas frases de exemplo para a gente analisar aqui. Primeiro grupo de frases é esse aqui. Ashita, ranchi ni ikimasen ka? Ashita, ranchi ni ikimasen ka? Você gostaria de almoçar comigo amanhã? Aqui nós vemos o uso do ikimasen ka para convite, né, que nós vimos na aula passada, que na negativa, né, é como se você falasse, você não vai almoçar amanhã? Eu nem coloquei em japonês aqui a palavra comigo, não tem em japonês aqui, mas não é necessário. Porque se você pergunta, você não vai almoçar amanhã? Em português fica estranho, mas em japonês a ideia é que é comigo, né? Já fica uma coisa bem clara. Ashita ranchi ni ikimasen ka? Amanhã, ashita, ranchi seria o almoço. Ni ikimasen ka? Não gostaria de ir? E a resposta, hai, ikimashou. Hai, ikimashou. Ah, Mônica, mas eu não posso só responder hi? Pode responder hi só, hi. Mas para mostrar um pouco mais do seu entusiasmo, né? É interessante você usar o verbo na forma mashou, que é exatamente como a forma masenka, você só vai tirar o masu e colocar mashou no lugar, né? Então, ashita ranchi ni ikimasen ka? Você não gostaria de almoçar comigo amanhã? Você gostaria de almoçar comigo amanhã? Hai, ikimashou. Sim, vamos. Próximo grupo de frases. Shumatsu ni sanpo shimasen ka? Shumatsu ni sanpo shimasen ka? Shumatsu é final de semana. Sanpo é passeio. E aí você pode juntar com o verbo de suru, né? Com o verbo suru, sanpo suru fica passear. Então, shumatsu ni sanpo shimasen ka? Não quer passear nesse final de semana? Não quer passear comigo nesse final de semana? E a resposta, sou shimashou. Sou shimashou. Vamos, né? A ideia aqui com esse sou seria isso, né? Isso, sou. Isso aí que você falou, sou. Então, shimashou. Seria tipo, vamos fazer isso aí que você disse, né? Fica um pouco engraçado você falar assim, vamos fazer isso, em português, mas em japonês não. Sou shimashou. Então, shumatsu ni sanpo shimasen ka? Que tal darmos um passeio no final de semana, no fim de semana? Sou shimashou. Vamos fazer isso. Exemplos seguintes. Konban eiga o mimasen ka? Konban eiga o mimasen ka? Esta noite, konban eiga o, um filme, mimasen ka? Não quer ver? Então, você não quer ver um filme hoje de noite? Você não quer ver um filme comigo hoje de noite? Resposta. Ii idea desu ne. Ii idea desu ne. Mimashou. Ii idea desu ne. Mimashou. Ii idea. Ótima ideia. Ideia boa. Que ideia boa? Ii idea desu ne. Mimashou. Vamos assistir, vamos ver. Seguindo. Nichiyoubi ni hakubutsukan ni ikimasen ka? Nichiyoubi ni hakubutsukan e ikimasen ka? Nichiyoubi ni hakubutsukan ni ikimasen ka? Que tal irmos ao museu no domingo? Aqui nós temos nichiyoubi ni, no domingo, hakubutsukan, que é o museu, ni, para, né? Ikimasen ka? Aqui nós temos a palavra hakubutsukan. Hakubutsukan é museu,
mas ele é um pouco separado de museu de arte. Hakubutsukan é um museu de informações, né? Tipo um museu de histórico, um museu, sei lá, de alguma que tenha conte alguma história, né? Que traga alguma história. Museu de arte é Bijutsukan, é outro nome, né? Então, Nichiyoubi ni, no domingo, Hakubutsukan ni, para o museu, ikimasen ka? Não quer ir? Subarashii a ideia desu ne. Ikimashou. Que ideia maravilhosa, vamos. Subarashi significa maravilhoso, né? Subarashi. Subarashi a ideia desu ne. Que ideia maravilhosa. Ikimashou. Vamos, né? Subarashi. Subarashi, maravilhoso. Ikimashou. Vamos. Seguindo. Issho ni kouhi o nomimasen ka? Issho ni kouhi o nomimasen ka? Issho ni, aí sim é junto. Aqui eu coloquei a palavra junto. Junto comigo. Issho ni kouhi. Kouhi é o café. O nomimasen ka? Não quer beber? Não gostaria de tomar uma xícara de café? Não quer tomar um café comigo? Ii desu ne. Ah, legal. Nomimashou. Vamos beber, vamos tomar o café. Ii desu ne. Ii desu ne é tipo, legal. Gostei da ideia. E a palavra i, nós já falamos sobre ela anteriormente, i significa bom. Então, ii desu ne, literalmente seria é bom, é uma boa, né? Por isso a tradução aqui, claro, né? Ii desu ne, nomimashou, vamos tomar o café. Seguindo, Shumatsu, picnic ni ikimasen ka? Shumatsu, picnic ni ikimasen ka? Que tal fazermos um piquenique no final de semana? Olha que legal. Que tal fazermos um piquenique no final de semana? Olha só, parece muito mais complexo em português, mas a frase em japonês está bem simples, né? Shumatsu, final de semana, piquenique, ni ikimasen ka? Ir, né? Você não quer ir num piquenique no final de semana? Né? Aqui eu coloquei a tradução que tal fazermos um piquenique no fim de semana. Isso aí a tradução pode variar. Eu tenho alguns alunos que são muito fixados em tradução, né? A maioria dos alunos, na verdade, dos meus alunos é muito fixado na tradução. Fica, mas a tradução é essa, significa isso, né? Mas tem outras formas igualmente corretas de se falar a coisa, né? Não necessariamente vai ser uma forma única, né? Então, aqui, piquenique ni ikimasen ka? Que tal fazermos um piquenique no fim de semana? Que tal irmos a um piquenique no fim de semana? Tanoshissou desu ne. Ikimashou. Tanoshissou desu ne. Ikimashou. Parece divertido. Vamos. Tanoshissou aqui. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa expressão. A palavra aqui é tanoshi, com outro i aqui, né? Tanoshii. Que é divertido, e esse so aqui, quando você junta com um adjetivo, você está dizendo parece uma boa ideia, parece divertido. Você não tem certeza que vai ser divertido ainda, né? Você não tem como saber, mas você tem como supor, você está supondo. Legal, poxa, divertido, quero participar, né? Tanoshissou desu ne? Tanoshissou desu ne? Por isso que não é tanoshii desu ne? Tanoshi, você já estaria dizendo que é divertido. Mas você não foi ainda, né? Então, por isso, parece divertido. Tanoshissou desu ne? Ikimashou. Então, vamos. Ok. Seguinte. Ashita, sakka o shimasen ka? Ashita, sakka o shimasen ka? Quer jogar bola amanhã? Ashita, amanhã. Sakka é o futebol, né? Futebol. O shimasen ka? A pergunta é, não quer fazer futebol amanhã? Mas a gente não fala fazer futebol, a gente fala jogar futebol ou jogar bola, né? Quer jogar bola amanhã? Hai, shimashou. Sim, vamos. Aqui, novamente, o verbo é fazer, né? Shimashou. Hai, shimashou. Sim, vamos, né? Mas aqui, no caso, você faria uma tradução estranha, né? Se você colocasse vamos fazer, né? Se é jogar bola, né? Só se fosse vamos jogar, né? Vamos jogar.
Vamos sim, né? De alguma forma ou de outra, um verbo que encaixe, né? O shimasu aqui, o suru, fazer, não dá para você traduzir diretamente, né? Aqui, diretamente como o verbo fazer, como é a tradução literal, né? Então, ashita sakkar o shimasen ka? Hai, shimashou. Quer jogar bola amanhã? Sim, vamos. Agora, 来月一緒に旅行しませんか? 来月一緒に旅行しませんか? Que tal viajarmos mês que vem? 来月, mês que vem, 一緒に, junto, 旅行しませんか? 旅行する, viajar, né? É o verbo viajar, 旅行する. Então, no mês que vem, junto comigo, não quer viajar? 来月一緒に旅行しませんか? E a resposta, so shimashou. De novo, né? So, isso. Esse so aí é o de isso. So shimashou. Vamos fazer isso, né? Então, por isso eu traduzi só como vamos, né? Para não ficar estranho. Hai. Próxima. Konya. Konsato ni ikimasen ka? Eu gosto desse tipo de convite. Konya. Konsato ni ikimasen ka? Konya, esta noite. Konsato. Pode ser concerto ou pode ser show, né? Pode ser show, por exemplo, show de banda de rock, qualquer coisa assim, né? E aqui, no caso, eu traduzi como show, mas pode ser concerto também de música clássica, qualquer apresentação musical. Konya konsato ni, para um show, ikimasen ka? Não gostaria de ir? Hai, ikimashou. Sim, vamos, né? Aceitando o convite. Seguindo, 次の週末にランニングに、desculpa, eu vou ler de novo. 次の週末にランニングをしませんか? Que tal corrermos juntos no próximo fim de semana? 次の週末に, no próximo final de semana, ランニング, correr, corrida, ランニングをしませんか? Não quer fazer uma corrida no próximo final de semana? Eu ainda não estou preparada para esse tipo de convite. Se você me chamar para fazer uma caminhada, eu até vou, mas uma corrida ainda não posso. Me pergunte de novo daqui a 6 meses. Que tal corrermos juntos no próximo final de semana? Ii desu ne, shimashou. Ótima ideia, vamos fazer isso. Aqui eu coloquei a tradução vamos fazer porque eu acho que até encaixou, né? Ii desu ne, shimashou. Aliás, nem tem so, né? Eu enfiei um so aqui. Não é so, shimashou. Shimashou. Ii desu ne? Shimashou. Ótima ideia, vamos fazer isso. Esses foram os exemplos que eu trouxe para vocês. Eu queria destacar para vocês que esse tipo de construção, tanto uma senka como uma shouka, que nós vimos a palavra para convidar e a palavra para aceitar o convite, aqui está no modo formal de se fazer esse convite e aceitar esse convite. Não necessariamente vocês vão ouvir essa forma de verbo, mas até vocês acostumarem com a forma, eu sugiro que vocês usem essa forma. Por quê? Porque essa forma é a forma que vocês não vão cometer nenhum tipo de gafe, né? Lembra que nós falamos sobre a formalidade na língua japonesa? Que você precisa saber as duas coisas. Você precisa saber a forma neutra de se falar, a forma mais neutra de se falar que não carrega nenhuma formalidade, né? Que é o que a gente chama de informal. Você tem que aprender isso, mas você também tem que aprender o modo formal de se falar. Não dá para você aprender uma coisa só, tá? Se você ficar muito focado, assim, em aprender só o formal ou só o informal, você vai sentir falta depois. É muito necessário aprender as duas formas. Por quê? Porque dentro da língua japonesa, você vai usar as duas, né? Vai ter momentos que você vai estar em situações que precisam de um pouco mais de formalidade, mas vai ter momentos que não. E aí, quando você usa a formalidade fora do lugar dela, parece que você não quer se relacionar muito com as pessoas. E quando você usa a informalidade fora do lugar, parece que você não está respeitando a situação corretamente.
Então, por isso, vocês precisam saber as duas formas, tá bom? Vamos aproveitar aqui para falar dos verbos que nós vimos aqui. No primeiro grupo aqui de frases, nós vimos ikimasen ka? Ikimasen ka, que é a forma do verbo iku, verbo ir, verbo de grupo 1. Ikimasen ka? Ikimashou. Os dois verbos são iku. Depois aqui na seguinte, shumatsu ni sanpo shimasen ka? Aqui nós temos sanpo suru. Sanpo suru, que tal darmos um passeio no final de semana? Sanpo suru é um verbo de suru, ou seja, é um verbo de grupo 3. Embaixo nós também temos shimashou, verbo de grupo 3, o verbo fazer. Depois, essa de ver o filme, nós temos o verbo miru, mimasu, verbo de grupo 2, que é ver, assistir. E aqui, no caso, gente, nós temos o verbo com um kanji um pouco diferenciado, mais complicadinho, porque ele traz essa ideia de você assistir algo para entretenimento. Aí se usa esse kanji um pouco com mais traços, né? Depois, nós temos novamente o ikimasu, né? Ikimasen ka. Nós temos ikimashou, verbo de grupo 1, ir. Depois, nós temos nomimasen ka, que é o de beber, né? Nomimasu, nomimashou, nomimasen ka é o verbo de grupo 1, né? Nomu, nomu, então, ele não termina em iru, ele é um verbo de grupo 1. Depois nós temos novamente ikimasen ka, ikimashou, verbo de grupo 1, ir, iku. Depois shimasen ka, shimashou, novamente, verbo de grupo 3, fazer, né? Suru. Depois nós temos ryoko shimasen ka, ryoko suru. Ryoko suru é viajar. Viajar significa viajar. É um verbo de grupo 3 porque é um verbo de suru. Ryoko suru, ryoko shimasen ka. Depois nós temos embaixo shimashou. Shimashou que vem a ser um verbo de grupo 3, é o mesmo verbo. Suru, fazer. Depois nós temos ikimasen ka, ikimashou, novamente, né? Ir, grupo 1, iku. Depois nós temos novamente suru, shimasen ka, shimashou, verbo de grupo 3, fazer. E é isso, pessoal. Nessa aula aqui, nós fechamos a questão do convite. Nós vimos anteriormente o masenka para fazer o convite e nós vimos com o masenka algumas formas que você pode responder sem usar o machoka, mas como eu falei no início da aula, é interessante que vocês usem, né, o machô para resposta, né? Essa resposta que vocês vão trazer usando o masenka para convite, a resposta o machô, vocês usando o machô para resposta, vocês vão trazer um pouco mais de entusiasmo para vocês responderem esse convite. Se vocês responderem só com hi, fica um pouquinho, né? Fica um pouquinho, talvez triste, assim, para a pessoa que está convidando, né? E lembrando que trata-se de uma estrutura formal. Vocês vão aprender primeiro a formal, para depois vocês se acostumarem com a forma informal, tá bom? É muito importante que vocês se liguem aí em saber a parte formal, para vocês não cometerem nenhuma gafe no futuro, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai ver mais um uso de machô, mas para fazer uma coisa um pouco diferente do que nós vimos nessa aula. Não vai ser para aceitar convite, mas sim para uma outra coisa. Então, para vocês não ficarem confusos, aproveita, copia essas frases, copia esses diálogos no caderno, para que na próxima aula vocês consigam entender exatamente do que está sendo falado, sem misturar com o que a gente falou hoje, ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a aula. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!